Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! Hoje é dia de podcast, hoje é dia de fofocas terapêuticas para vocês, para mim, para nós nos divertirmos, nos alinharmos e, claro, fofocar bastante, porque a gente gosta de falar. Gosta de falar da nossa vida, gostamos de falar da vida alheia, aqui é para isso. E no Fofocas Terapêuticas de hoje, nós vamos fofocar muito sobre prosperidade. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho, que o pessoal tem curiosidade das fofocas da vida, do que está acontecendo, o que está rolando no mundo de Pérola. Então, bora lá! No mundo de Pérola, nós estamos preparando para o portal 33, meus amores. Semana que vem é o portal número 3, o dia 3/3. E toda data de portal é uma data muito importante, porque nós temos uma energia a mais rolando no planeta. Então, é uma energia poderosa que pode ajudar a potencializar os nossos resultados. E para prosperar, é óbvio que a lógica é a mesma. Então, ajuda muito a gente a prosperar essas energias. E para quem curte e quer uma ajudazinha a mais, eu vou abrir o tratamento de prosperidade. Já tem pessoas que estão dentro, inclusive. Então, dia 3/3 começa o tratamento coletivo de prosperidade para ajudar com que você prospere com mais leveza, tire bloqueios do caminho, se conecte de uma forma mais leve e se alinhe com o fluxo da prosperidade e da abundância. Só que esse mês, o que eu decidi fazer? Como a gente está vindo de um carnaval, a limpeza energética é fundamental. Isso foi, inclusive, uma das coisas que a gente fofocou na semana passada. O quanto a densidade que a gente acumulou no carnaval pode atrapalhar a gente a prosperar. Então, eu vou fazer uma limpeza energética coletiva para aliviar a energia das pessoas, para que o fluxo da prosperidade flua com mais naturalidade. Então, bora lá, semana que vem. Se você quiser vir para o tratamento de prosperidade, me chama. Tem os links aqui abaixo, me chama no privado, para que a gente possa agendar isso. Tem o Instagram e tudo mais. Bora vir para o tratamento de prosperidade. E, para quem também queria saber do Mahalila, que é um outro tratamento que eu tenho uma sessão para ajudar a alinhar com o objetivo, amanhã na sessão tem um grupo de Mahalila, onde a gente vai fazer alinhamento com o sonho, e ainda tem vagas abertas. Para quem tiver interesse também, é só clicar abaixo aqui para falar comigo, porque nós estamos falando de Mahalila. Mahalila, ele é um jogo milenário indiano que ele ajuda a gente a entender quais são os passos que a gente tem que dar para se alinhar com o objetivo que a gente quer viver. E nesse caso, é um grupo coletivo para se alinhar com o seu maior objetivo, sonho de 2026, entender o que você precisa fazer para se alinhar com ele. Então, bora lá, é amanhã, sexta-feira, dia 27, às 8 da noite. E dando os recados de como está o mundo de Pérola, por aqui, nós vamos agora começar a fofocar. Você fala, Pérola, eu queria falar com você com facilidade, como é que faz? Vou deixar aqui o meu Instagram, @PérolaBittencourt_autoestima, para que vocês possam falar comigo, daí ter essa conversa mais individualizada. Agora, bora lá, bora fofocar. Agora a fofoca é séria. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre prosperidade travada não é falta de esforço, é energia acumulada. Eu não sei vocês, mas eu, por muito tempo, achei que prosperar era fazer. Fazer. E que disso, do esforço, do trabalho duro, viriam os meus resultados. E não está errado, a gente realmente tem que fazer. A questão é, às vezes você faz, e parece que nada acontece, você só fica mais frustrado, mais cansado, desorientado, porque você não sabe mais o que fazer. Na sua visão, não existe mais outras possibilidades, mas você tem a sensação de que você não sai do lugar. Já passou por isso? Que você chegou até num nível de prosperidade bom, mas parece que você não consegue sair dali. Ou que você fica em altos e baixos, você consegue e aí você acaba não conseguindo repetir o mesmo resultado direto, depois você volta e fica nesse vai e vem, né? Chega até um determinado ponto, mas não vai além dali. E a gente fala, não, mas é esforço, é trabalho, é estratégia, e se cobra muito, e faz muito, e as coisas não fluem. E só que aí, não, é porque eu não estou me esforçando direito.
Em atendimento, eu já cansei de ver mulheres que vão aqui e falam, tipo, tô com questões de prosperidade, eu acho que eu não tô me esforçando direito, eu acho que eu tenho que fazer mais, eu tenho que agir mais, eu acho que eu tô com preguiça, não tô sendo boa bastante nisso. E eu vou analisar a energia daquela pessoa, não tem nada a ver. Não é mais esforço, não é dedicação. Aquela pessoa, na verdade, às vezes está no momento que ela está em estafa mesmo, de tanto que ela está fazendo, de tanto que ela está agindo, que a energia está praticamente gritando. Essa pessoa precisa parar e descansar, senão ela não vai aguentar. Mas fala, mas para, se ela precisa parar, por que não anda se todo mundo fala que a gente tem que se esforçar? Porque a prosperidade, ela não é sobre esforço, ela é um alinhamento. E muitas vezes, se você está agindo e não está dando certo, e principalmente se a sua ação ela é uma ação que você fala, não, mas isso aqui não, eu estou seguindo uma estratégia, isso aqui é uma estratégia validada, não está dando certo, é porque existe algo oculto que está atrapalhando. E este algo oculto geralmente está o quê? Na sua energia. Nossa, eu passei muito por isso, assim, de trabalhar, fazer, entregar e as coisas não andavam. Isso aqui, eu ficava frustrada. Eu falei, nossa, parece que eu não saio do lugar. Eu faço, eu me esforço, é pesado, é difícil e não sai. E quando eu comecei a realmente me conectar com as questões energéticas mesmo, entender o que é prosperidade, entender que tudo é energia, eu entendi que existe um equilíbrio. E na nossa energia, se a gente está com uma energia muito sobrecarregada, as coisas travam ou oscilam demais, porque a gente precisa entender que essa energia precisa estar em equilíbrio. Quando você está com energia, acúmulo energético, que tem muita coisa na sua energia, seja coisa que você gerou por cansaço, estresse, trauma, emoção, ou que são algumas energias que você pegou de outras pessoas no meio do caminho que enviaram para você, fica pesado, fica difícil mesmo a gente se manter, sabe? E nisso você tem que... É o momento de você parar e reavaliar a rota. Eu vou dar alguns indícios que acontecem, que para você ter noção, você está muito cansado e você não consegue, mesmo que você descanse, você não consegue se estruturar, você não consegue se sentir animado, você não consegue se sentir vitalizado. Ele é um sinal muito forte de que a tua energia está precisando ser limpa, que tem algum acúmulo energético, um dreno energético ali, que você parece que por mais que você tente, as coisas não andam. Por mais que você se esforce, trabalhe muito, se dedique, parece que alguma coisa acontece que não anda, desvia e as coisas não vão. São indícios muito fortes de que algo na sua energia precisa ser olhado. Quando você está em situações onde parece que é difícil de você achar soluções. Parece que às vezes quanto mais coisas você faz, parece que você se perde mais. Ou, por mais que você se esforce, às vezes parece que nem faz sentido. Mas as coisas não andam, as coisas travam, acabam arranjando confusão onde não precisava. Muitas vezes isso tem a ver em como é que está a sua energia. Porque quando a energia ela funciona como uma programação. Ela é uma calibragem. O universo, ele é matemático, gente. 1 mais 1 é 2. Não é 3, não é 4, não é 5, não é 10. Então, o que a gente dá para o universo, ele tem que nos devolver. Se ele não está devolvendo, é porque existe algum erro de comunicação no meio do caminho. Se você está fazendo, e não está recebendo, existe algum erro de informação. Algumas informações, por exemplo, você se sente insegura demais? Você está se sobrecarregando de insegurança, ela trava o receber. O merecimento, falta de merecimento, esse acúmulo desse sentimento, trava o receber. A dúvida trava o receber. Às vezes você está com atitudes certas, mas alguns alinhamentos estão errados. Eu já vi histórias de pessoas que pensam que eu tô com problema de financeiro. Só que, na verdade, vai ver na energia, a pessoa tá com problema na área dos relacionamentos. Vou dar um exemplo. Eu atendo na minha mentoria, eu ajudo a fazer esse desbloqueio espiritual e energético para prosperar.
E uma das questões que eu encontrei, que ele falou, nossa, não faz sentido, tudo está funcionando, tudo está fluindo, foi ver na energia da pessoa, ela tinha uma ligação energética com um antigo marido. E para ela já estava resolvido aquilo, mas energeticamente ainda existia um elo. E enquanto aquele elo não soltasse, ela ia continuar travada. Daí a gente fez a limpeza energética, fizemos um divórcio, fizemos um tratamento para fazer um desligamento daquela energia extra que estava funcionando como um peso na vida dela. Fez aquela limpeza energética, a vida dela começou a andar de uma forma completamente diferente. Aconteceram situações de facilidades que, se você for olhar no primeiro momento, não faziam sentido. Mas é porque ela já estava alinhada, ela já tinha mérito para receber as coisas, mas aquele acúmulo energético, aquela ligação energética que estava atrapalhando o receber, desequilibrava o sistema. Então, se você está fazendo verdadeiramente e não está recebendo, é porque tem algum aqui desequilíbrio. Às vezes, o desequilíbrio é acúmulo de carência. Para quem me acompanha, sabe que eu tenho uma questão de trazer muito essa questão de que mulher boazinha não prospera. O que é ser uma mulher boazinha? É aquela mulher que tem uma necessidade de agradar muito forte. E acaba, muitas vezes, se anulando porque faz pelo outro, ajuda e acaba esquecendo de si nesse processo. E essas mulheres têm tendência a se doar muito e receber pouco, porque é fechada ao receber. Porque ela faz não de uma forma livre e despretensiosa, ela faz porque ela quer o amor de volta. Quando você está fazendo, mas você não tem essa questão mais abrangente de eu estou fazendo sem esperar nada em troca, você coloca uma condição, você trava o receber. A gente tem que entender que tudo é fluxo. Se você botou peso, trava receber. O universo ele é abundante, gente. Você consegue tudo o que você quer. A questão é da forma como você quer? A maioria das vezes não. Vem no tempo que você quer? A maioria das vezes não. Aquilo que você escolheu verdadeiramente é contribuição da sua vida? Às vezes não é. Então a gente tem que entender que a prosperidade não é fruto do esforço somente. A gente tem que agir. A gente tem que agir. Mas se só a ação resolvesse, estava todo mundo rico. Você não conhece uma história, ou já não viveu uma história de uma pessoa que tem menos capacidade que você, até menos talento, age até menos que você, mas a vida dela parece que é muito mais leve, ela consegue as coisas com muito mais facilidade? Isso acontece porque ela tem um alinhamento com o recebimento, ela tem um alinhamento que você não conseguiu fazer com a prosperidade. Porque o alinhamento ele é um trabalho interno e um trabalho externo. É um equilíbrio, só que tem gente que está muito no equilíbrio interno e pouco no externo. E tem gente que está muito no externo e pouco no interno. Mexe muito o mundo físico, mas pouco o mundo energético, e vice-versa. Quando a gente prospera, é um equilíbrio entre a tua energia, a tua espiritualidade e o teu corpo. A prosperidade passa através de você. Tem gente que não tem prosperidade porque a saúde está desequilibrada e precisa olhar para aquilo para que possa prosperar, porque você não vai conseguir cuidar desse dinheiro de uma forma decente. Então a gente tem que entender que cada caso é um caso. No teu caso, o que é que você precisa para prosperar? Se você quiser, clica aqui abaixo que vai ter o formulário da sessão diagnóstica. A gente pode ver nessa sessão o que é que está te travando para você ter um primeiro passo para se alinhar com isso. Mas a gente precisa ter essa clareza de que prosperidade, ela é um alinhamento. Com o que você está se alinhando? Você está se alinhando com o acúmulo ou com o fluxo? Eu estava conversando com uma cliente hoje, que foi muito interessante, a gente falando sobre prosperidade e o quanto o apego que a gente tem ao velho trava o fluxo. Porque às vezes o acúmulo é até o acúmulo das suas antigas experiências. Porque se você acredita que, por exemplo, no passado é que foi bom, como é que você abre para o novo? Não abre. O saudosismo pode ser um tiro no pé. O apego ao que você viveu pode ser um tiro no pé.
E a gente tem que saber limpar isso, trabalhar isso. Hoje eu fiz um atendimento, por exemplo, de limpeza de memória, justamente para fazer a abertura da prosperidade com leveza. Porque a gente fica preso em memórias e isso gera uma energia de contração. Porque tudo no universo é energético e a forma como a gente escolhe lidar com as coisas vai mostrar se a nossa energia ela é magnética, que atrai as coisas que a gente quer, ou se a nossa energia está de modo estagnado ou repelente. E a gente tem que estar muito, muito atento a isso. Tem que tomar muito cuidado. Lidar com a energia e prosperidade são ajustes finos, porque às vezes não é lógico o processo que aquela pessoa está vivendo. Eu já atendi pessoas que, por exemplo, parou lá, não, a minha questão é estratégica. Eu acho que eu tô, porque o cliente não responde, eu tô agindo, não vai, é estratégico e tal, uma pessoa que realmente bem trabalha isso, daí eu parei para falar, não, vamos ver na tua energia. E não era estratégico. Era um peso energético, um bloqueio energético e espiritual que estava na energia dela, que enquanto não fosse tirado, ela ia fazer a força que for, ia continuar travada. Então a gente fez o tratamento, retirou esse bloqueio e as coisas começaram a fluir, porque não é sobre quem faz mais. O que faz mais é sobre o que tem no caminho que está impedindo de fluir. A gente tem que fazer, mas se está fazendo muito esforço e não veio, tem bloqueio. Porque não é esforço. Esforço demais gera cansaço e não leva a lugar nenhum. Gente, eu atendo pessoas que tinham pesos energéticos nelas que estavam travando completamente a vida. E conseguia prosperar? Conseguia, mas com muito, muito, muito esforço. Porque não é que você não consegue prosperar. Você prospera quando você tem bloqueio, só que você tem que fazer o quarto, triplo, sexto, sétimo nível de força para prosperar do que uma pessoa sem bloqueio. Ou pelo menos com coisas leves, porque a gente sempre vai ter questões a ser trabalhadas, a gente sempre vai acabar se conectando com alguma energia não tão legal. Mas se a gente cuida dessa energia com frequência, são bloqueios mínimos, você não vai ter aquele bloqueio que te trava. E tem muita gente que tem bloqueio que trava a vida. Fica tudo mais difícil e não sabe por quê. Daí a gente vai ver na energia da pessoa, tem como se fosse um pedregulho, uma tonelada enorme sobre ela, que enquanto ela não tirar, não limpar, não resolver olhar de uma forma diferente, falar, ok, agora eu tô pronta para tirar isso daí, vai continuar passando por situações que é como bater a cabeça na parede. Eu tenho que ser muito sincera com vocês, porque desde que eu entendi que tudo no universo é energia, eu tive que aprender a ter alguns cuidados. Porque eu estava para pensar na minha vida, por que eu faço e as coisas não mudam? As coisas não acontecem. Eu acho, porque não é por falta de esforço, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu leio muito, eu faço, eu tento. E por que essa tentativa não dá um resultado positivo? Eu pensava muito isso. E era por quê? Porque eu não mudei a minha energia. Eu não mudei a minha forma de pensar, eu não mudei a minha forma de sentir, eu não mudei a minha forma de me comportar. E toda a forma de sentir, de pensar, de agir, de se comportar, ela gera uma informação que gera a minha energia, que gera a energia que vai mostrar o que eu vou ter e o que eu não vou ter na minha vida. E se na tua energia está com uma informação de falta, de insegurança, de raiva, de tristeza, de bloqueio, de não merecimento, é isso que vai ficar. É isso que vai rolar. Agora, se a tua energia é uma energia de leveza, de prosperidade, de expansão, é isso que vai ficar e a prosperidade vai vir. Então, a gente tem que ser muito honesto com a gente, muito claro sobre que tipo de vida a gente escolheu viver e dentro da forma como a gente escolheu viver, o que a gente está conectado. Porque às vezes tem gente conectado com a falta e não percebe. Tem gente conectado com não merecimento e não percebe, porque, não, eu sou positiva, mas pensou positivo uma vez no dia ao acordar e ao dormir, mas e todo o resto do dia? Tá reclamando mentalmente, tá dizendo que a vida não presta, que nada dá certo. A energia ela não é formada no que você faz ao acordar e ao dormir. Ela é formada por onde estava a maior parte do tempo a sua consciência, as suas atitudes. O que você estava alimentando? A prosperidade, ela vem muito do que você alimenta. E não só o que você alimenta, mas a qualidade da tua energia. Porque tem pessoas que realmente são pessoas boas, são pessoas que alimentam a tua energia com conteúdo bom, mas existem travas que
estão ali na energia delas. Existem bloqueios emocionais que travam ela de fazer o que tem que ser feito para receber. Então, é tudo uma grande... são grandes questões de analisar aonde você verdadeiramente está com essas questões de vida, de prosperidade, de relacionamento. O que você está fazendo? O que você está vivendo? É importante a gente trazer essa consciência para a gente poder alinhar com a vida que a gente quer viver. Prosperidade não é se esforçar até morrer. É você saber alinhar o teu esforço, a tua estratégia com a energia correta. Isso fez muita diferença. Gente, é sério, assim, eu ganho hoje dinheiro de uma forma muito mais leve do que quando eu ganhava menos. Por quê? Porque eu tenho menos cobrança sobre mim. Eu acredito mais no meu potencial. É mais leve. Eu tenho uma autocrítica mais baixa do que eu tinha na época. Então, isso programou minha energia para aceitar dinheiro com mais naturalidade, com mais abertura, que enquanto eu estava na crítica do não pode, não mereço, o dinheiro não vinha de jeito nem maneira. Era absurdo. Absurdo mesmo. Que não era falta de esforço, não era eu entregava. Nossa, eu entregava muito. Tanto conteúdos gratuitos quanto nos atendimentos, mas eu entregava demais. Mas o quê? Tinha um rombo emocional de uma falta muito grande. Tinha uma mulher boazinha, desesperada para agradar. Então, a prosperidade material não fluía, a prosperidade relacional não fluía, a prosperidade emocional não fluía. E quando começou a fluir? Quando eu comecei a me alinhar comigo, trazer a segurança, entender que eu sou merecedora, que eu me basto, que eu sou capaz, limpar minha energia dos pesos emocionais, energéticos e espirituais que estavam travando, blindar essa energia para que essas coisas parem de serem um incômodo tão grande. É preciso a gente se cuidar, é preciso a gente se amar, é preciso a gente se equilibrar. E equilíbrio exige posicionamento. Prosperidade exige um posicionamento do que você escolhe se conectar. O que você escolhe viver? Para onde você está enviando a tua energia? Tá tudo certo. Desde que você escolha para onde está indo a tua energia. O que você escolheu fazer? Qual a vida que você decidiu viver? Sabe, esse é um assunto muito profundo mesmo. A gente pode ficar muito tempo aqui, mas eu sinto que eu não preciso trazer grandes aprofundamentos hoje. O que eu precisava era trazer mais esse insight mais pontual de que se você está fazendo e não está tendo resultado, é hora de reavaliar como é que está o teu equilíbrio a nível físico, mental, emocional, espiritual e energético. Porque alguma coisa não tá alinhada. E esse alinhamento é o que vai fazer a diferença. A diferença. Eu falo muito sobre isso nas mentorias, sobre as ferramentas que a gente tem que ter no dia a dia para manter a nossa energia equilibrada e elevada. A gente tem que ter essa responsabilidade, porque autoestima é comprometimento diário e prosperidade é comprometimento diário também. Quanto mais você tiver consciência de que isso é um comprometimento diário, mais fácil vai fazer. E que se você está te fazendo muito esforço, o esforço é contrário da prosperidade, porque a prosperidade é leveza. Esse é um grande segredo. A prosperidade é leveza. Então, se você está fazendo muito esforço é estar pesado, não é não fazer, tá? Porque existe uma diferença entre esforço e dedicação. Dedicação é quando você faz muito, mas está leve, está fácil. Esforço é quando você faz, mas está pesado, está difícil, é uma carga. O que difere uma dedicação de um esforço é simplesmente o peso emocional que você coloca. Porque no esforço tem o peso emocional de pesar. Na dedicação tem a leveza do estou fazendo o que eu vim fazer. Onde é que você está? Porque se você está botando pesar, é por isso que as coisas não fluem. Quanto mais eu boto leveza, mais fácil vem a prosperidade. Porque não precisa ser difícil. O universo é abundante. E enquanto a gente não acreditar nisso, vai ser complexo. A prosperidade vai travar, porque não tem prosperidade para todo mundo. Quem tem a visão escassa, a prosperidade ela trava na mão de algumas pessoas. Quem tem a visão de que tudo é possível, a prosperidade ela vai estar aberta para você, porque todo mundo pode pegar. Você acha que todo mundo pode ter prosperidade ou a prosperidade é para poucos?
Se você acredita que a prosperidade é para poucos, é por isso que a sua prosperidade está travada. A prosperidade é para todos. A questão é, está todo mundo disposto a fazer o que tem que fazer e alinhar o que tem que alinhar para ter prosperidade? Prosperidade ela é um alinhamento. Prosperidade real, com áreas da vida andando juntos em sincronia, ela é uma escolha, ela é um alinhamento, ela é uma responsabilidade. Porque você tem a responsabilidade de sustentar isso. Eu estava vendo um post muito legal de uma influenciadora que eu sigo. Se não me engano, acho que o perfil dela tá Família Preta Milionária. Ela é maravilhosa. E ela estava falando sobre o quanto ela se esforçou na vida para ter a vida que ela quer e que ela nunca pensou que a coisa mais difícil era sustentar isso, era se organizar para manter a riqueza. E é isso que as pessoas não entendem. Quando a prosperidade não é sobre ganhar, é como eu faço para sustentar essa energia? Como eu faço para sustentar esse padrão? Como eu faço para sustentar as entradas de dinheiro, os bons relacionamentos? E isso vem de que ajustes eu tenho que fazer a nível mental, emocional, energético e espiritual para que as coisas fluam. Porque tem gente que está desequilibrada porque está cuidando só do espiritual ou só do material. Eu atendi pessoas que falaram para mim, Carola, eu travei quando eu olhei para o espiritual. Eu falei, mas espera, você olhou para o espiritual de que forma? Eu fiquei só cuidando disso. Eu esqueci completamente de cuidar da parte material. E aí eu foquei no material, mas daí chegou uma hora, as coisas andaram até que chegou uma hora que as coisas começaram a travar de novo. Por quê? Não é um ou outro, são os dois. A prosperidade ela é um equilíbrio do visível com o invisível, da energia com a ação, do comportamento com a espiritualidade. Prosperar é equilibrar essas coisas. E óbvio que você não vai estar com tudo 100% equilibrado toda a parte do tempo, mas é justamente o exercício de você fazer eles andarem em harmonia na maior parte do tempo, ou da melhor forma possível. Não é sobre perfeição, mas é sobre ajustes. Porque a prosperidade é sobre isso. A prosperidade ela é construída no dia a dia. A prosperidade ela é construída em cada gesto, em cada fala, em cada comportamento, em cada ato consciente que você faz. Porque esse ato vai mostrar com o que você está alinhado, se com a prosperidade ou com a falta. Se você fala, eu não posso, eu não sou bom o bastante, você está alinhado com a falta. Se você está falando, eu posso, eu quero, eu acredito, você está alinhado com a abundância. É uma escolha e é uma escolha também não só do que você quer viver, mas das atitudes que você vai fazer para sustentar o que você quer viver, que é para criar a energia. E você, o que você está fazendo para criar a tua energia? O que você está fazendo para sustentar a prosperidade? É hora de pensar nisso, porque muita gente quer ser próspero, mas não cria hábitos de prosperidade. Não cria formas de lidar com a prosperidade. Pensa nisso. Hoje eu vou acabar o Fofocas por aqui. Fazer um Fofocas mais enxuto hoje para a gente falar sobre isso. Eu, você e eu. E eu vou pegar o meu baralho para Fofocando com os Oráculos, é óbvio. Que é bom trazer um conselho sobre o que você precisa olhar. Isso serve para quem está no ao vivo, para quem está no gravado. O que você precisa olhar para se alinhar verdadeiramente com a prosperidade. Veio duas cartas. A primeira carta é a carta do Sol, que fala justamente que é acreditar no poder pessoal, acreditar em você, acreditar na tua capacidade. E a segunda carta é o Diabo, que é justamente tomar cuidado com a negatividade que você pode estar gerando, que pode estar se cercando, sobre as energias que influenciam você de uma forma negativa. Tem que blindar isso. Porque a prosperidade ela vem de você ter um poder pessoal muito bem estabelecido e uma proteção e blindagem energética que não permitam que negatividades te tirem do foco. Então, esse é o recadinho das cartas. E nós vamos acabando por aqui. Mais uma vez, se você quer fazer parte do nosso tratamento de prosperidade coletivo, para justamente alinhar com a prosperidade, fazer as limpezas aqui do portal 33, eu vou deixar abaixo aqui, entre em contato comigo, tá? Quem quiser mais informações, entre em contato. Quem tiver com dificuldade, que às vezes teve dias que teve alguns problemas nos links, entre em contato comigo pelo Instagram, @ParolaBittencourt Autoestima.
tá bom? E é isso, meus amores. Bora prosperar, bora viver, bora ser feliz. Um beijo!